A paz e a graça do Eterno a todos aqueles que pertencem ao reino, aqueles que hão de pertencer ao reino, aqueles que o Eterno nesses últimos dias acordou e aqueles que o Eterno ainda hão de acordar, ainda há de acordar nesses últimos dias. Eu estou aqui mais uma vez para meditar com os irmãos na palavra do Eterno, para juntos nos alimentarmos e para juntos aprendermos perante o Criador. Gostaria de meditar hoje no livro de Reis, 1 Reis, no capítulo 12, a partir do versículo 25. Eu estarei lendo e a gente estará meditando neste capítulo. Jeroboão edificou a Siquém, na região montanhosa de Efraim, e passou a residir ali. Ali edificou Penuel. Disse Jeroboão consigo: agora tomará o reino para a casa de Davi. Se este povo subir para sacrificar na casa do Senhor em Jerusalém, o coração dele se tornará a seu senhor Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a ele, ao rei de Judá. Pelo que o rei, tendo tomado conselho, fez 2 bezerros de ouro, e disse ao povo: basta de subirdes a Jerusalém. Vede aqui os teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Pôs um em Betel e outro em Dan, e isto se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Jeroboão fez também santuário nos altos, e entre o povo constituiu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi. Fez uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, igual à festa que se fizera em Judá, e sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel, e ofereceu sacrifício aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu o sacerdote nos altos que levantara. No 15º dia do 8º mês, escolheu a seu bel prazer, subiu ele ao altar que fizera em Betel e ordenou uma festa para os filhos de Israel. Subiu para queimar incenso. Queridos, eu escolhi por pensar que esta palavra falará conosco e nos mostrará algumas verdades que nós às vezes deixamos de falar. Este Jeroboão, aqui referido, foi um homem que viveu na época de Salomão. Salomão sucedeu seu pai Davi. E as escrituras diz que Salomão, ele amou a muitas mulheres e amou mulheres das terras vizinhas, a qual o Senhor havia dito que não deveria se casar-se com elas, nem fazer aliança, para que elas não pervertessem o coração dos filhos de Israel. E Salomão, não dando ouvido à palavra do Eterno, ele casou-se primeiro com uma das filhas de Faraó e depois continuou casando com as mulheres ali vizinhas, das terras vizinhas. O que na sua velhice veio lhe perverter o coração e Salomão se tornou um homem idólatra.
Então, com a morte de Salomão, o seu filho Jeroboão, o seu filho Roboão começou a reinar em seu lugar. Mas antes da morte de Salomão, esse Jeroboão, ele era servo de Salomão e um certo dia, ele saindo, veio um profeta a seu encontro e profetizou para ele que ele seria rei de Israel, que Deus entregaria para ele 10 tribos de Israel e que deixaria somente 2 tribos na casa de Davi. Isso causou indignação a Salomão, que tentou matá-lo. Ele fugiu para o Egito e ficou no Egito até a morte de Salomão. Morrendo Salomão, o Roboão, começa a reinar. Roboão, filho de Salomão, começa a reinar sobre as 12 tribos. E o povo veio até Roboão e pediu a ele que diminuísse a carga que Salomão havia colocado sobre eles, que eles estavam achando muito pesada. Ele então chamou os anciões e perguntou para os anciões o que fazer. E os anciões disseram a Roboão que diminuísse a carga do povo, que tratasse o povo com humanidade, que se ele fizesse isso, o povo seguiria. Mas aí Roboão achou por bem perguntar também os moços, aqueles mais novos que haviam convivido com ele na sua adolescência. E aqueles disseram para ele, para falar para o povo, que não só manteria o que o seu pai havia feito, mas que aumentaria a carga do povo. O que desagradou o povo. E o povo se dividiu. E, havendo dividido, elegeram como rei a Jeroboão, conforme a palavra do Criador. No dia em que o profeta falou com ele, Deus havia dito para ele que faria dele, da sua casa, um reino permanente em Israel, se ele tão somente servisse ao Criador como Davi serviu. E contou para ele que estava dividindo o reino, iria dividir o reino, porque Salomão havia pecado e o seu coração não foi como o de Davi. Então o Eterno deu para ele ali a receita do que ele deveria fazer para ser bem-sucedido. Acontece que, havendo-se dividido os 2 reinos, Roboão planejou atacá-lo e retomar as 12 tribos, as 10 tribos que estavam com ele, o qual o Criador não permitiu. Não permitiu que houvesse guerra e que deixasse da forma que estava. E Roboão ouviu o Criador e assim fez. Jeroboão, por sua vez, temeu, porque havia as festas do Eterno que deveriam ser feitas em Jerusalém. E ele temeu que o povo indo para o templo adorar, o povo voltasse o seu coração para o rei de Judá, que no caso era Roboão, e eles o matassem e voltasse ao que era antes as 12 tribos de Israel. Então, uma vez subindo isso no coração de Jeroboão, ele planejou, ele tomou decisão e ele fez segundo o que ele achou que deveria fazer. O que fez Jeroboão? Ao temer perder aquilo que o Criador
deu para ele, ele se esqueceu da promessa e do caminho que o Criador havia dado. E qual foi a solução que ele encontrou? Ele criou uma nova religião. Será que isso tem alguma aparência dos dias que nós estamos vivendo hoje? O Brasil hoje, ele conta com mais de 50 mil religiões diferentes, que eles falam, estamos buscando o mesma coisa, nós vamos para o mesmo céu, mas é o mesmo céu onde não se pode se reunir essas 50 mil congregação para tomarem ceia junto. Por que não podem? Porque têm pensamentos e atitudes diferentes. Isso nos mostra que servem deuses diferentes. E qualquer um daqueles que você for falar, eles falarão que eles estão certos e que o outro está errado. Muitos desses homens, muitos desses líderes religiosos, no passado, começaram da forma certa, ouvindo a voz do Criador. Mas em um determinado momento da sua vida, abriram a sua própria religião. E o problema de abrir a própria religião é que colocam para adorar-se, o povo adorar outro Deus. Por exemplo, eu perguntaria, de onde foi, quando começou a se comprar lenço para levar para a nossa casa, para que a nossa casa fosse abençoada? Onde ou quando começou a levar-se água para casa, ou colocar em cima de uma televisão, de um rádio, para que fosse consagrado e você bebesse e fosse abençoado? Talvez nem todos terão facilidades de entender o que eu estou falando, mas eu peço aos irmãos que meditem e que comecem a pensar, por exemplo, onde e quando começou a se dar dinheiro para o eterno, para ficar rico. Uma vez que todas essas coisas que eu estou citando não tem nas Escrituras. Onde e quando começou a se fazer campanha para obter qualquer coisa que seja da parte do Eterno? O Evangelho, irmãos, segundo as Escrituras, ele é um evangelho em que você, servindo a Deus, servindo ao Eterno, reconhecendo o Messias como seu único e suficiente Salvador, o que ele nos garante é sofrimento. Isso é garantido. Prosperidade, ele não nos garante prosperidade, a não ser através daqueles que abriram as novas religiões.
O Messias, ele disse que qualquer que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isto é sofrimento. E ele disse: eis que eu vos envio como ovelhas na boca de lobos. Isto é sofrimento. E ele disse que haveria dias que qualquer que nos matasse cuidaria estar fazendo um favor a Deus. Isto é sofrimento. Não há nas Escrituras nenhum lugar que eu possa pegá-lo para ensinar com verdade que você pode trocar alguma coisa com o Criador. Trocar dinheiro por bênção material ou espiritual. Aliás, no livro de Atos dos Apóstolos, uma certa vez, um homem que era mágico, quando viu que o Espírito Santo era dado por imposição de mão dos apóstolos, ele quis comprar de Pedro, com dinheiro, o dom para que ele pudesse também, as pessoas que ele pusesse as mãos, recebesse o Espírito Santo. E Pedro disse para ele que o seu dinheiro fosse para a perdição e que ele sofreria a condenação eterna por aquilo que ele estava fazendo. E imediatamente ele pede oração a Pedro para que nada daquilo que Pedro estava falando, acontecesse com ele. E hoje nós vimos os líderes religiosos lhe pedindo dinheiro para que você receba alguma coisa do Criador. E eu quero dizer para aqueles que têm ouvidos, aqueles que ouvirão esta mensagem compreenderão. Amados, fujam dessas práticas, porque estas práticas te levarão à condenação eterna. Muitos esta palavra não alcançarão, porque as pessoas às vezes estão nos templos se enganando a si mesmo, se vendendo e comprando, pela sua própria ganância são enganados. Mas muitos que ali estão precisam ser despertados, e talvez você seja um desses. Cuidado para não seguir aqueles que lhe propõem uma nova religião como solução para os problemas da igreja atual. Porque cada vez que se abre um novo templo, uma nova placa, é uma nova religião. E nota-se que Jeroboão, quando ele fez a sua religião, ele não criou a religião para resolver o problema do povo. Ele tinha medo que o povo o abandonasse, que o povo deixasse de vê-lo como líder, e para resolver o seu problema, ele abriu uma nova religião. Aqueles que estão abrindo uma nova religião, também é por não concordar com o erro das que estão aí, que também já foram abertas
para se resolver os seus próprios problemas. O Criador não está naquela e não estará na próxima que for aberta. Vocês não podem esquecer jamais que o reino de Deus está dentro de vós. Esta afirmação é do Messias. Não adianta seguir após outra religião, que as coisas não mudarão. Aliás, a religião, ela tem sido mal. E sempre foi o mal que impediu que as pessoas conhecessem o verdadeiro Criador. Que se encontrassem de fato com o Messias. O Messias, na sua jornada, o que ele mais fez foi combater as religiões, combater os religiosos. E eles estão aí até nos dias de hoje. Hoje nós temos a doutrina da prosperidade, onde você faz sacrifício, anulando o sacrifício que foi feito na cruz, para que através disso você alcance qualquer benefício do eterno. Com isso, os líderes religiosos estão cada dia mais poderosos, cada dia mais gananciosos, cada dia mais vorazes. E você continua tentando. E continuará tentando. E nada alcançará. Os líderes religiosos, eles que outrora encontravam a solução para uma vida santa, a oração e a meditação na palavra, hoje eles encontram como solução você fazer o sacrifício que já foi feito para você na cruz, levando você a uma vida de engano, a uma vida, irmãos, que não há renúncia. A vida no reino, ela é uma vida de renúncia. É uma vida de afastamento do mundo e aproximação do eterno, através da oração, através da meditação na palavra e através do jejum. Esta é a receita que sempre foi, desde o início, nos passada, e a receita eficaz para que nós possamos estar na presença do Eterno. Não há santificação, irmãos, por nós mesmos, nós não somos capazes de nos santificar. As Escrituras diz que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Agora, para nós sermos santificados pelo Eterno, nós temos que estar no caminho da oração, da leitura das Escrituras, da renúncia ao mundo. Senão, não há como ele nos santificar. Isso os líderes religiosos deixaram de ensinar, trocaram em dinheiro, em sacrifícios mentirosos, e tem levado muitos a naufragar na fé. Mas que o Eterno possa nos abençoar, que o Eterno possa nos trazer novamente para o caminho, nos trazer novamente a uma vida de santificação
na sua presença e por Ele, para que possamos resistir os dias maus. Eu peço a colaboração dos amados, aqueles que nos ouvem, que foi tocado por esta palavra. Compartilhe o nosso vídeo, nos ajude a evangelizar, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixe um like se você gostou do vídeo, o comentário sincero, qualquer que seja ele, para que nós possamos nos sentir incentivados a continuar a evangelizando, continuar a conduzindo a nossa vida perante o Eterno. Que Deus possa abençoar a todos, que o Eterno seja com todos.